Fala pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre os músculos do ombro e os músculos do braço. Antes de começar a falar dos músculos propriamente dito que estão no ombro e no braço, nós vamos relembrar aqui alguns músculos que nós encontramos no dorso e no tórax, mas que realizam a movimentação da articulação glenomeral ou auxiliam essa movimentação da glenomeral, tá? Nós vamos passar aqui rapidamente sobre esses músculos. Caso vocês tenham alguma dúvida específica dessa musculatura, passa lá na aula de músculos do tronco, que a gente falou um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais de forma específica desses músculos. Então, o primeiro músculo que eu vou trazer para vocês é um músculo que nós chamamos de trapézio. Então, esse músculo aqui, ele tem esse nome justamente pelo formato do trapézio, né? Ele não tem uma ação direta na articulação glenomeral, mas ele auxilia na movimentação da escápula, né? Então, de certa forma, na hora que a gente realiza o movimento da glenomeral, automaticamente a nossa escápula precisa se movimentar também. Então, a sua ação vai ser em relação ao osso da escápula. Eu vou falar daqui a pouco essa relação de glenomeral e de movimento da escápula, tá? O segundo músculo é o chamado levantador da escápula, que assim como o trapézio, ele não tem uma ação específica na glenomeral. Novamente, ele vai auxiliar na movimentação da escápula, favorecendo um melhor movimento da glenomeral. E aqui está o nosso músculo aqui, levantador da escápula, preso no ângulo superior da escápula, tá? Então, ele fica preso no ângulo superior da escápula e nos processos transversos das vértebras cervicais. Depois nós temos os romboides maior e menor, que assim como os outros dois também não vão movimentar a glenomeral, mas auxiliam no movimento da escápula. Então nós vamos ter um romboide menor saindo da última vértebra cervical e primeira vértebra torácica, indo à borda medial da escápula, e o romboide maior saindo das primeiras vértebras torácicas, indo para a borda medial da escápula, mas inferior ao romboide menor. Então, nessa peça cadavérica, a gente consegue observar bem os dois romboides, né? O romboide maior e o romboide menor. A gente precisou rebater o trapézio, então aqui esse músculo aqui é o trapézio que foi rebatido para cima, para que a gente pudesse visualizar melhor os músculos romboides. Tá? Então, a gente tem o romboide maior e o romboide menor. Ainda tem o latíssimo do dorso, né? Conhecido ainda como grande dorsal também, mas o nome mais novo dele, né? O nome mais correto dele é o latíssimo do dorso. Esse aqui agora já tem uma ação direta da glenomeral, porque ele já vai se fixar no húmero, né? Então, o nosso latíssimo do dorso, ou grande dorsal, com a sua aponeurose tóraco-lombar aqui, bem vista nessa imagem aqui cadavérica também. Então, aqui a gente tem o latíssimo do dorso. Depois o serrátil anterior, esse aqui já fica um pouco mais difícil da gente ver aqui na peça cadavérica, mas mesmo assim, ó, a gente tem aqui os nossos dentes da nossa serra, né? Então, aqui tem o nosso músculo serrátil anterior, que vai sair das costelas, passar pela região anterior da escápula, né? Entre a escápula e as costelas, e se inserir na borda medial da escápula. Esse músculo ele é importante porque ele acaba colando, né? Entre aspas, a escápula no gradil costal, impedindo que a escápula fique afastada desse gradil costal. Quando isso acontece, muitas vezes por uma fraqueza do serrátil anterior, a gente tem uma condição que nós chamamos de escápula alada. E na região do tórax, né, um grande músculo também, assim como o latíssimo do dorso, ele vai se inserir diretamente no húmero, né? Então ele vem aqui de clavícula, de externo, de últimas costelas para o húmero. Então é um grande músculo na região do tórax que nós vamos chamar de peitoral maior. Esse, como o latíssimo do dorso, terá a sua ação direta no húmero e, consequentemente, terá a sua ação direta na articulação glenomeral. E aí, falando disso, né, depois disso, se tiverem dúvidas, novamente, voltem lá na aula. A gente vai entrar agora mais especificamente e com um pouco mais de calma dos músculos que realmente estão na cintura escapular e que vão movimentar diretamente a glenomeral. O primeiro músculo que nós vamos comentar é o músculo chamado de deltoide. Ele é o músculo que tem esse nome por causa do seu formato, né? Ele tem um formato de um delta. E se a gente aproveitar aquela dica lá da aula dos músculos da mastigação, né? Da onde o meu músculo está, para onde ele vai e a direção de suas fibras,
aqui fica fácil entender que a principal ação do músculo do deltoide, ao encurtar, é realizar a abdução do ombro. Então, a sua principal ação será a realização da abdução do ombro. Mas preste atenção que o deltoide ele se insere na parte proximal, num terço lateral de clavícula, diacrômio e espinha da escápula. Então, a gente pode dividir o deltoide em 3 partes. Nós temos uma parte anterior, que está presa na clavícula, né? Então, a gente pode chamar também de parte clavicular. Tem uma parte lateral que está presa no acrômio, então essa vai ser a parte lateral ou acromial. E tem uma inserção posterior na espinha da escápula, que vai ser a parte espinal ou a parte posterior do deltoide. Então, se a gente agora contrai, né, especificamente a parte lateral, a principal ação é a abdução. Mas se eu presto atenção agora na direção das fibras da parte anterior do deltoide, né, se elas agora se contraem com a maior predominância e força em relação às outras partes do deltoide, o que vai acontecer com o meu ombro aqui agora? Né? Vamos olhar aqui, ele está aqui, ó, nessa região. Então, na hora que ele contrai, ele vai fazer uma flexão do meu ombro e vai também, ó, fazer uma rotação medial. Então, ele vai pegar essa parte aqui do ombro e vai puxar para cima e vai rodar para dentro. Então, na parte anterior do deltoide, numa contração predominante da região anterior do deltoide, nós ainda vamos realizar uma flexão e uma rotação medial do ombro. É diferente do que acontece com a parte posterior do deltoide, aonde aqui nessa região posterior do deltoide, ao contrair, a gente vai realizar uma extensão e uma rotação lateral. Então, preste atenção que o deltoide, de certa forma, ele entra em quase todos os movimentos da articulação do ombro. Ele só não entra na adução, mas ele vai entrar em todos os outros, nem que seja para ajudar, nem que seja no auxílio da movimentação, como sinergista da ação, tá? Já inserido na região anterior da escápula, né, na face costal da escápula, e aí a gente chama de face costal porque é a face que está voltada para as costelas, nós temos um músculo chamado de subescapular, porque como vocês lembram, lá na aula de ossos nós falamos que essa fossa na região anterior da escápula se chama fossa subescapular. Então esse músculo nós chamamos de subescapular e por uma ação de vetor aqui de força, ó, na hora que ele contrai, ele vai pegar a cabeça do húmero e vai girar a cabeça do húmero para dentro. Ele vai pegar toda essa região do húmero e vai virar em direção à linha média. Então, nesse músculo, a sua ação vai ser de rotação medial. Então, aqui a gente tem uma imagem melhor do subescapular, preenchendo praticamente toda a fossa subescapular e entre a escápula e as costelas, né? Numa imagem cadavérica, a gente consegue ver aqui, ó, no nosso cadáver, o músculo subescapular. Vou botar aqui mais vermelhinho para ficar mais fácil para vocês observarem. Então, aqui tem o músculo subescapular mantendo uma relação direta com o gradil costal. E a sua principal ação vai ser a de rotação medial da glenomeral. Então, preste atenção nessa relação importante entre o músculo subescapular e o músculo serrátil anterior. O músculo serrátil anterior, a gente falou lá no início, não foi isso? Que passa entre a escápula e as costelas. Então, aqui nós temos o músculo serrátil anterior, passando entre escápula e costela, e indo se inserir lá na borda medial da escápula. E na fossa subescapular, nós temos o músculo subescapular. Então, durante a movimentação da glenomeral, a gente vai ver que a cada 2 graus de abdução do ombro, por exemplo, a escápula ela gira mais ou menos 1 grau. Então, a gente tem uma proporção de 2:1 nesse movimento. Então, quando a escápula ela gira, quando ela desliza, ela mantém uma relação de movimento com o gradil costal. E aí a gente diz que essa região aqui, que está aqui em azul, é o que nós chamamos de articulação escápulo-torácica, quando na verdade a gente coloca aqui entre aspas, porque não é uma articulação verdadeira. A gente não tem aquelas estruturas de uma articulação fibrosa ou articulação cartilagínea ou de uma articulação sinovial.
né? Então, aqui ela mantém uma relação de movimento que é importantíssima para a glenomeral. Se a escápula não rodar durante a minha abdução, não adianta que eu não vou ter um movimento completo, eu não vou ter uma amplitude de movimento completo. Então, para quem trabalha com reabilitação de ombro, esse movimento e essa relação escápulo-torácica, ele é importantíssimo para que a gente consiga ganhar toda a amplitude de movimento durante a nossa reabilitação. Gravem isso, que isso aqui vai ser cobrado para vocês, principalmente para o pessoal da fisioterapia, para o pessoal da medicina, o pessoal da educação física. Isso aqui vai ser importante na hora de prescrever um exercício ou na hora de avaliar a amplitude de movimento da articulação glenomeral, tá? E lá na região posterior, nós falamos que nós temos duas fossas separadas pela espinha da escápula. Então, aqui eu visualizo muito bem a espinha da escápula, visualizo o acrômio, separando essa face dorsal em duas fossas, uma acima da espinha e uma abaixo da espinha da escápula. Então, nós temos uma fossa supraespinal e uma fossa infraespinal. Consequentemente, o músculo que ali está vai se chamar músculo supraespinal. E eu já vou dar um spoiler aqui, eu vou adiantar aqui, né? A gente já tem aqui o músculo infraespinal. Então, esse músculo supraespinal, eu tirei aqui a espinha da escápula para que a gente pudesse ver realmente a direção das suas fibras e a sua inserção no tubérculo maior do húmero. Vocês vão ver que parte desse músculo pode auxiliar também, ó, na sua contração, no giro para fora agora do meu húmero, né? Então, ele pode auxiliar na rotação lateral. Mas reparem que esses dois músculos, ó, pela sua inserção, é muito mais fácil deles realizar esse movimento. Então, a gente vai ver que o supraespinal, ele, de certa forma, pode auxiliar na rotação lateral, mas a sua principal função vai ser de, durante a abdução, manter a cabeça do húmero na cavidade glenoide, porque ele vai puxar essa cabeça do húmero para dentro. Aqui eu consigo ver uma relação melhor, para eu fazer uma ideia das forças vetoriais aqui durante a contração muscular. E aqui eu consigo ver no cadáver a espinha da escápula e, consequentemente, o músculo supraespinal e, adiantando aqui também, o músculo infraespinal. Então, aqui no nosso cadáver, o músculo supraespinal e essa relação aqui para a gente entender um pouco esse vetor de força que acontece no supraespinal. Então, a gente vai ver que durante a abdução do ombro, quem vai realmente realizar a maior parte do movimento vai ser o músculo deltoide. Então, quando esse músculo deltoide ele entra em ação, ele, pela ação de força de vetor, ó, repare que está aqui para cima, ele tem uma tendência de puxar a cabeça do húmero para cima também. Mas isso pode acontecer? Hein? O que vocês acham? Se puxa a cabeça do húmero para cima, eu tenho aqui um arco duro, que a gente chama, né, formado pelo acrômio, pelo ligamento coracoacromial. Então, o húmero agora, ó, vai se chocar contra esse arco duro, comprimindo essas estruturas. Ó. Uma bursa subacromial, que a gente já viu lá na aula de articulação, uma bursa subdeltoídea também, que a gente viu lá na aula, e tem aqui o músculo, o tendão, na verdade, do músculo supraespinal. Então, na hora que o deltoide contrai, a tendência de empurrar essa cabeça do húmero para cima, comprimindo essas estruturas. Mas a gente sabe que isso não pode acontecer. E aí, quem é que entra para impedir que isso aconteça? O nosso músculo supraespinal, né? Então, aqui na imagem cadavérica, o deltoide puxando para cima e automaticamente agora o músculo supraespinal puxando a cabeça do húmero para dentro, trazendo a cabeça do húmero para dentro da cavidade glenoide. E aí agora o nosso húmero consegue girar, mantendo uma relação com a cavidade glenoide sem precisar subir e comprimir essas estruturas, né? Então, aqui novamente, na imagem de um cadáver, né, de um corte de um cadáver, a gente tem o músculo deltoide, a cabeça do húmero, a cavidade glenoide bem rasa, ó, igual está ali no desenho, e a ação do músculo supraespinal. Beleza? Então, isso é importante para a gente entender essa biomecânica do ombro.
Nesse vídeo, talvez fique mais fácil de vocês entenderem isso. Então, essa é a função do músculo supraespinal. Entrar no início da abdução para fazer com que a cabeça do húmero gire dentro da cavidade glenoide. Então, vocês vão ver que a principal ação do supraespinal não está na rotação, mas sim nos 20 a 30 primeiros graus de abdução. Então, o músculo supraespinal, ele realiza os 20 a 30 graus iniciais da abdução, e aí depois o deltoide entra sem problema nenhum, porque o supra vai estar trazendo essa cabeça do húmero para dentro de cavidade glenoide. Entendam isso aí agora, principalmente a galera da fisioterapia, porque isso vai ser cobrado lá na cinesiologia, lá na biomecânica do ombro, tá? Lá na região posterior ainda, a gente tem aqui ó, o infraespinal, que a gente já falou um pouco dele. Então, agora eu tirando aqui a espinha da escápula, tirando o acrômio, a gente consegue perceber melhor como é que é a sua inserção e realmente a sua ação agora, que já fica mais limitada à rotação lateral do ombro. Então, quando a gente vai para a nossa imagem lá no nosso cadáver, né, fica melhor da gente visualizar o músculo infraespinal, né, que ele está aqui. Então, reparem que ele sai lá da fossa infraespinal e vem também para o tubérculo maior do húmero, mas a sua inserção é abaixo do músculo do supraespinal, no tubérculo maior. E a sua ação principal vai ser a de rotação. Na hora que ele contrai aqui, ele vai pegar o húmero e vai gerar o húmero para fora. E abaixo do infraespinal, nós temos dois músculos chamados de redondos, que vão sair da borda lateral da escápula, onde a gente tem um redondo menor, que vai se inserir também no tubérculo maior, tá? Logo abaixo da inserção do infraespinal, e nós vamos ter um redondo maior que vai lá para a região anterior do húmero. Então, o redondo menor, que é esse aqui que está sinalizado, ele vai ter também uma ação de rotação lateral, tá? Então, aqui no nosso cadáver, a gente consegue ver o músculo infraespinal, o músculo redondo menor e o músculo redondo maior. Preste atenção que o redondo menor continua nessa região posterior, enquanto o redondo maior vai para a região anterior do húmero. Então, o redondo maior está aqui, e esse redondo maior, ele vai lá para a região anterior, se localizar próximo ao sulco intertubercular. Então, pela sua direção de posterior para anterior, fica mais fácil de entender essa visão anterior, que na hora que ele contrai, ele já não vai realizar a rotação lateral, ele já vai auxiliar na rotação medial do húmero, tá? Mas a sua principal ação vai ser realizar a adução, principalmente quando o meu ombro já estiver em abdução, né? Porque na posição anatômica fica difícil realizar a adução nessa posição anatômica. Então, na hora que meu ombro está em abdução e eu preciso fazer uma força para aduzir, o redondo maior vai entrar com uma força maior do que o restante dos outros músculos. E pela sua direção também, né, de anterior para posterior, ele de certa forma auxilia um pouco na extensão do ombro. Então aqui a gente falou 6 músculos que foram deltoide, subescapular, supraespinal, infraespinal, redondo menor e o redondo maior. Desses 6 músculos, 4 vão abraçar o húmero com as suas inserções distais e vão ter como principal ação a rotação. E aí esse grupo de 4 músculos nós chamamos de manguito rotador. Então são eles o subescapular, aqui na região anterior, na região superior, principalmente o supraespinal, e na região posterior, o infraespinal e o redondo menor. Então, dos 6 músculos que citamos, 4 farão parte do grupo chamado de manguito rotador. Subescapular, supraespinal, infraespinal e o redondo menor. Aqui tem essa imagem que é linda, num corte axial, onde a gente consegue perceber as 2 inserções dos principais rotadores, né, do infraespinal e do subescapular.
Então, eu tenho aqui tubérculo menor do húmero, sulco intertubercular, o tendão da cabeça longa do bíceps, que a gente vai falar já já passando aqui, e o tubérculo maior do húmero, assim como sua cabeça, né? Então, a cabeça do húmero. A cavidade articular, aqui em preto, a fossa, né, ou a cavidade, na verdade, glenoidal, essa fossa rasa, o labrum glenoidal para aumentar essa cavidade e o músculo infraespinal inserido no tubérculo maior e o músculo subescapular inserido no tubérculo menor, né? E sendo abraçados pelo deltoide aqui. Então, isso aqui tudo vai ser o deltoide. Então, agora fica mais fácil de entender essa ação de rotação medial, quando o subescapular contrai, e de rotação lateral, né, quando o infraespinal contrai. Então, aqui fica fácil de entender esse jogo de ação vetorial de roda para dentro e roda para fora. Tá? Então, aqui a gente tem o subescapular como principal rotador medial e o infraespinal como principal rotador lateral. Como o supraespinal, ele está nessa região, né, mais acima, então na hora que ele contrai, ele puxa a cabeça do húmero para dentro de cavidade glenoide. Então, o supraespinal vai ajudar muito mais na abdução, enquanto o subescapular na rotação medial e o infra e o redondo menor na rotação lateral. Essa imagem aqui, para mim, é uma imagem linda para a gente entender isso. E quando a gente sai do ombro, nós entramos nos músculos do braço. Nós vamos ver que alguns músculos do braço, eles são biarticulares, ou seja, as suas inserções passam pela articulação do ombro e pela articulação do cotovelo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele pode movimentar a articulação do ombro e pode movimentar a articulação do cotovelo, tá? A gente vai ver que tem músculos que vão auxiliar muito mais no ombro, outros vão auxiliar muito mais no cotovelo, mas uma parte desses músculos vão mexer as duas articulações. Então, o primeiro músculo que a gente vai falar na região do braço, a gente vai começar pelo compartimento posterior, e o primeiro músculo que nós vamos falar é o tríceps braquial, que ele recebe esse nome porque ele tem 3 cabeças de origem, ele tem 3 inserções proximais. Então, a gente tem aqui uma inserção proximal na escápula, né? Então, ele passa pela articulação do ombro. Tem uma outra inserção proximal no húmero. Quando eu tiro esse músculo, eu consigo observar uma outra inserção proximal, também no húmero, e todos os 3 irão se dirigir para o olecrano da una. Vão lá para a una e vão passar pela articulação do cotovelo. Então, vocês vão ver que o músculo tríceps braquial, que recebe esse nome por ter 3 origens e apenas uma inserção, ele vai ter uma ação no ombro e vai ter uma ação no cotovelo. Obviamente, a sua principal ação é no cotovelo, realizando a extensão do antebraço. Então, quando ele contrai, ele puxa o olecrano e automaticamente nós realizamos a extensão do antebraço. Pela sua cabeça que está presa na escápula, ele também vai auxiliar na articulação e na extensão do braço ou na extensão glenomeral. Então, aqui numa peça cadavérica, eu consigo ver somente essa cabeça mais longa, que nós chamamos de cabeça longa do tríceps, que está presa na escápula. A gente tem a cabeça lateral do tríceps e por baixo nós temos a cabeça medial. Então, num cadáver, eu só vou visualizar a cabeça medial se essa região aqui estiver bem dissecada, divulsionada, para que eu possa observar a cabeça medial que está mais profunda aqui em relação à lateral e à cabeça longa do tríceps. Um outro músculo que auxilia na extensão do antebraço é um pequeno músculo que está aqui, ó, que nós chamamos de ancônio. Eu costumo brincar com meus alunos que a única vez que vocês vão ouvir falar desse músculo é na aula de anatomia. Funcionalmente, ele tem uma ação muito pequena e, assim, você não tem grandes descrições dele na literatura quando a gente vai para biomecânica, cinesiologia e etc.
Tá? Então, aqui, geralmente, eu brinco que primeira e última vez que vão ouvir falar do ancônio vai ser nessa aula de anatomia. Um pequeno músculo que está lá na região do cotovelo, que vai sair do epicôndilo lateral, mais ou menos, do húmero, e vai para o lolécrano, né? Para a parte posterior aqui da superfície da úmero. Ele vai auxiliar na extensão do antebraço. Né? A sua ação é muito pequena, ele vai ser mais um sinergista do que um agonista durante essa ação. E na região anterior do braço, nós vamos ver que nós temos 3 músculos. O primeiro deles é o bíceps braquial, que assim como o tríceps, agora ele é bíceps, ele vai ter 2 cabeças de origem e apenas uma inserção. E essas cabeças de origem, nós vamos dizer que ele tem uma cabeça longa e uma cabeça curta, ou seja, uma é maior do que a outra. Não se deixem enganar por essa imagem, porque a impressão que a gente tem na imagem é que essa é a cabeça longa e essa é a cabeça curta, quando na verdade é o contrário. Mas, professor, por que é o contrário se eu estou vendo uma maior do que a outra? É porque essa cabeça aqui, que está mais na região lateral, ela tem uma parte intraarticular. E essa parte intraarticular faz com que ela fique mais longa do que essa outra medial. Então, aqui nós temos a cabeça curta do bíceps, preso no processo coracoide, e a cabeça longa do bíceps, que vai estar presa lá na estrutura acima da cavidade glenoide. E como passa pelo ombro e passa pelo cotovelo, a sua ação será no cotovelo e a sua ação será no ombro. Então, ele pode realizar a flexão do braço e do antebraço, né? Então, ele pode realizar a flexão aqui na articulação glenomeral e na articulação do cotovelo, mas como a sua inserção distal é na tuberosidade do rádio, ele também pode auxiliar na movimentação do rádio. Então, ele pode também auxiliar no movimento de colocar a palma da mão para cima, movimento que nós chamamos de supinação. Então, o bíceps braquial, ele é um importante flexor e supinador do antebraço, ok? Então, na hora que a gente está lá na academia para a galera da educação física, fazendo aquela rosca alternada, que eu faço a flexão junto com o movimento de supinação, a gente dá uma ênfase maior ao músculo do bíceps braquial. E pelas suas cabeças passarem ali pela cavidade glenoide, ele também ajuda o supraespinal a manter o húmero dentro da cavidade glenoide durante os movimentos de abdução e extensão, principalmente, tá? Então, aqui na imagem cadavérica, fica também parecido que essa é a cabeça curta, quando, na verdade, essa é a cabeça longa do bíceps, que é lateral, e essa medial é a cabeça curta do bíceps. E reparem que é bem distinto as duas origens, com a mesma inserção. Então, aqui a gente tem uma imagem da cavidade glenoide, onde eu consigo perceber a inserção da cabeça longa do bíceps. Para o pessoal da física, para o pessoal da medicina, essa inserção aqui, esse conhecimento dessa inserção no tubérculo supraglenoidal, próximo ou junto com o labrum glenoidal, é importante, porque lesões da cabeça longa do bíceps podem gerar lesões de lábio glenoidal. Aí não tem jeito, aí é faca na caveira que o paciente com a lesão de lábio glenoidal muito provavelmente precisará passar por um procedimento cirúrgico para a reconstrução dessa estrutura. Nessa imagem, já que eu estou aqui, é possível ver também a inserção da cabeça longa do tríceps, que é no tubérculo infraglenoidal. E eu consigo ver o arco duro que eu comentei lá no início, onde o húmero não pode subir, onde a gente tem aqui o acrômio, e aqui a gente tem o ligamento coracoacromial, né? Então, processo coracoide, acrômio, espinha da escápula, fossa supraespinal e o ligamento coracoacromial junto com o acrômio, formando o que nós chamamos de arco duro. Então, uma imagem bastante rica aqui para a gente estudar também. O músculo, quando eu tiro o bíceps, eu visualizo 2 músculos. Um que sai do processo coracoide para terço médio do braço e um que sai do terço médio do braço para a una. Então, esse primeiro aqui, que se chama coracobraquial, pelas suas inserções, ao contrair,
ele vai gerar uma flexão e uma adução do ombro, né? Então, quando a gente realiza esse movimento em diagonal, principalmente, onde eu vou juntar uma flexão e uma adução do ombro, é um movimento realizado por esse músculo aqui chamado de coracobraquial. Então, esse músculo que vai estar no braço, a sua ação vai ser no ombro. Reparem que ele não chega lá no cotovelo. Então, ele é um dos músculos que estão na região anterior do braço, mas que não vão ter sua ação no cotovelo, porque nem lá eles chegam. Então, numa peça cadavérica, ele está bem pequenininho aqui, então, dependendo da dissecação, fica ruim de visualizar esse músculo nos laboratórios de anatomia. Então, depende muito de como está dissecado aquele membro superior. E o outro que sai lá do terço médio do húmero e vai para a una é o músculo que nós chamamos de braquial. Então, esse músculo, como não tem relação com a glenomeral, ele não mexe a glenomeral, mas vai mexer o cotovelo, realizando a flexão do cotovelo, a flexão do antebraço. Então, se o bíceps vai no rádio, o braquial vai na una. Então, quando eles contraem, eles fazem a flexão. Ah, professor, mas o braquial participa do movimento de prono-supinação? O que vocês acham? Vou deixar uma pergunta para vocês aí. Pense aí um pouquinho. Não. Por que ele não participa? Porque durante o movimento de prono e supinação, quem mexe é o rádio. Você lembra que a una parece uma chave de boca? Então, a una ela está fixa na tróclea. Então, a una não tem um movimento de rotação. O único movimento que ela vai fazer é um movimento de flexão e extensão. Então, o braquial não vai entrar no movimento de prono-supinação. Ele só vai entrar no movimento de flexão, ok? E apesar da aula de hoje falar somente sobre os músculos do ombro e do braço, eu vou dar aqui, falar um pouquinho só desse músculo que está no antebraço, mas eu vou abrir aqui um parêntese para falar dele, porque ele tem a sua ação no cotovelo. E é importante a gente falar nele, porque ele também vai realizar a flexão do cotovelo. Então, na região do cotovelo, para realizar a flexão do cotovelo, a flexão do antebraço, nós temos 3 músculos que irão fazer isso. Os já citados, bíceps braquial e o braquial, e esse aqui agora que vai ser o bráquio radial. Vocês vão ver que quando a gente for falar dos músculos do antebraço, a gente vai voltar a falar nele, porque eu costumo dizer nas minhas aulas que o bráquio radial, ele é o divisor de águas do nosso antebraço. Então, dando um spoiler aqui novamente, que o bráquio radial, ele vai ser um divisor de águas na nossa região do antebraço. Mas enquanto a gente não chega lá, vamos ficar somente com a ação de flexão do antebraço que ele tem. Então, às vezes é uma pergunta lá para saber se o aluno está atento na aula ou na prova, né? Que a gente pergunta assim: quais são os músculos anteriores do braço? Os músculos anteriores do braço são bíceps braquial, coracobraquial e o braquial. Agora, quais são os músculos que realizam a flexão do antebraço, a flexão do cotovelo? O bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. Tá? Essa é uma pergunta clássica na minha prova também, para que vocês possam tentar diferenciar e entender o que está sendo perguntado. Uma coisa é saber o que está na região anterior do braço e uma coisa é eu entender a função do que vai realizar a flexão do meu cotovelo. Prestem atenção nisso, fiquem ligados nisso. O bráquio radial, como ele mantém, o antebraço na posição que nós chamamos de posição neutra, aqui está como posição intermediária, mas algumas pessoas vão chamar como posição neutra, que é entre a supinação e a pronação, no meio do caminho, é ele que realiza a flexão quando o meu antebraço está a meio caminho, digamos assim. Então, lá na academia, quando a gente está fazendo rosca-martelo, a gente está dando uma intenção maior, uma ação maior ao bráquio radial. Eu costumo brincar que, assim como o mentual, que está muito ativo nos finais de semana, nas sextas-feiras, nos finais de semana, o bráquio radial também, ele é que vai fazer e vai auxiliar o mentual nessa ação durante o final de semana, tá, galera?
Então, tá aqui os nossos livros de escolha para as nossas aulas. São livros importantíssimos para o estudo da anatomia. E se você mantiver o foco na meta e fé no coração, a força nunca lhe faltará e a vitória estará sempre garantida, tá? Pense nisso, tracem suas metas, tracem os seus objetivos. A vida é feita de ciclos, a gente vai balançar de vez em quando, mas se mantenham firmes que a vitória lá no final, ela já está garantida, beleza? E o que precisarem podem contar comigo. Um grande abraço, gratidão a todos, até a próxima.